Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, mas hoje a gente vai corrigir, né, algumas questõezinhas que a gente passou e que vocês já devem ter respondido. Então, vocês deem uma olhada, vai ser uma aula mais rápida, né? A gente vai só comentar um pouco as questões e responder elas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira questão é essa daí. Explique qual a relação existente entre as ideias iluministas e a Revolução Francesa. Pessoal, a relação é óbvia, principalmente porque as ideias iluministas e a Revolução Francesa vão estar no mesmo contexto, uma ajudando a construir a outra. Então, essa é uma das primeiras relações. A segunda, que não é tão teoricamente coerente a nível de universidade, mas é o que normalmente a gente observa em provas, é que as ideias iluministas vão ser a base teórica para a Revolução Francesa, certo? Então, essa é a relação que eu quero que vocês observem. Então, a gente vai ter o quê? As ideias iluministas questionando toda a lógica absolutista, né? Então vai questionar o absolutismo, vai questionar o mercantilismo, o iluminismo. Quando a gente viu a aula de iluminismo, a gente viu que todas essas críticas cabiam dentro da lógica iluminista. Crítica ao absolutismo, crítica ao mercantilismo, uma crítica aos privilégios que o clero e a nobreza tinham. Então, a gente vai ter essas críticas e a Revolução Francesa vai utilizar essas ideias e vai colocar, entre aspas, assim, em prática. Não é o que a teoria das universidades trazem, mas é uma forma interessante da gente compreender, tá certo? Então a resposta, né, vocês podem colocar, né, que o iluminismo criticava as práticas do antigo regime, denunciando a arbitrariedade do absolutismo, como eu disse, os malefícios do mercantilismo e os privilégios do primeiro e do segundo Estado. E na Revolução Francesa, essas ideias foram a base da Revolução. Então, coloquem aí, né, esse primeiro ponto aí e vamos para a segunda questão. Então, a segunda questão pergunta o seguinte: explique com suas palavras o que compreendeu sobre o conceito de revolução. Então, na nossa aula, a gente falou que revolução ela vai iniciar o século com um sentido e terminar o século com outro. O primeiro sentido é o fato de um astro concluir uma volta sobre outro astro. Então, isso é a revolução de um planeta, ou a revolução de um astro, ou a revolução de uma estrela, ou de um meteoro, meteorito, qualquer coisa, qualquer astro que desse uma volta, que mantesse um ciclo com outro astro, era a revolução. Mas a partir desse período aí da Revolução Francesa, a gente vai ter uma mudança no sentido de revolução. E revolução vai passar a ser uma mudança social muito grande, como aconteceu. Eu dei o exemplo, né, em várias revoluções, mas os exemplos que eu dei foi na Revolução Industrial, onde o surgimento das máquinas modifica as relações entre as pessoas de forma gigantesca, né? A relação com o tempo, a relação com o trabalho. A Revolução Russa, né, que vocês ainda não viram, mas vão ver, que modifica a relação, também é uma quebra do absolutismo russo, né, mas modifica para outra forma, né, que é o socialismo, e a Revolução Francesa, que é o que vocês estão vendo, que modifica a sociedade drasticamente, passa de uma lógica absolutista e vai para uma lógica liberal, né? Então, o sentido de revolução vai passar a ter essa noção de mudança de uma sociedade, uma mudança grande, uma mudança drástica. Beleza? Então, coloquem aí, como eu disse, é pessoal, né? Agora, as palavras-chave é essa, né? Essa mudança drástica em uma sociedade.
Então, né, vocês coloquem aí com as palavras de vocês, procurem articular bem, né, que isso é importante, faz parte do trabalho. Opa, vamos lá. Descreva como se organiza a sociedade francesa no antigo regime e identifique os motivos que estimularam a revolução. Né? Então a gente vai ter aqui as duas perguntas, né? Descrever como era a sociedade francesa no antigo regime, né? E identificar os motivos que estimularam a revolução. Então, como era essa sociedade do antigo regime? Ela era uma sociedade estamental absolutista, onde a gente tinha o rei como essa figura praticamente inquestionável, onde tomava todas as decisões e o poder estava concentrado na mão dele. Ele tinha a soberania, né? Então, e era dividida, né, em 3 estamentos: primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado representado pelo clero, né, pelos sacerdotes, pela religião. O segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado representado por diversos grupos, né? Então a gente vai ter os burgueses, a gente vai ter os sans-culottes, né, trabalhadores das cidades, a gente vai ter os servos, os camponeses livres. Então, nesse terceiro estado, uma diversidade de pessoas, né, de grupos sociais. Então, isso era a sociedade francesa do antigo regime, absolutista e estamental, de forma geral, claro. E os motivos que estimularam essa revolução é justamente todos os privilégios que esse primeiro estado, esse segundo estado e o rei tinham, né? O rei, porque tinha esse poder concentrado na mão dele, a soberania, que é um conceito que vai ser muito bem construído nesse período, né? Trabalhado bem, né? Muitos autores vão falar sobre ela. E que depois, né, durante a Revolução Francesa, a gente vai ver que essa soberania ela vai se deslocar, vai sair desse rei soberano absoluto e vai partir para o povo, né? Aí surge a ideia de democracia representativa e tal, né? Mas a gente já fez os dois motivos, né? Primeiro, descreveu a sociedade francesa estamental absolutista e identificou os motivos. Os motivos eram esses privilégios que essa sociedade tinha. Esses grupos tinham, né? O primeiro e o segundo estado. Então vocês podem colocar aí. Né? Se organizavam em 3 estados. Primeiro clero, segundo estado a nobreza e terceiro estado a população. E aí vocês podem colocar embaixo os motivos, né? Escutem aqui o que eu estou dizendo. Né? Os motivos eram o terceiro estado buscava acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Aí tá aqui, né? Principais características foi a luta do terceiro estado pelo fim da sociedade absolutista. Também podem colocar isso aí. Bom, a sexta questão também que a gente fez, né? Observe atentamente a ilustração a seguir e leia a legenda e responda. Então, se vocês olharem aí no livro de vocês, vocês vão ter essa imagenzinha. Então, algumas coisas a gente tem que começar a prestar atenção quando a gente vai trabalhar com imagem. Então, primeira coisa que eu destaquei aí, né, foi esse nomezinho, né? E aí, para que a gente possa entender o que é que está escrito nesse nomezinho, a gente vai ler ali embaixo a legenda que fala sobre essa imagem. Então, a legenda que está ali embaixo falando sobre essa imagem vai dizer o seguinte, que foi uma ilustração produzida durante a Revolução Francesa com o título Da Ordem Feudal à Ordem Liberal. Já viu? No alto da ilustração pode-se ler a frase: dessa vez a justiça é o lado mais forte. Então, primeira coisa a gente identificou, lá em cima está escrito: dessa vez a justiça é o lado mais forte. Foi uma figura produzida durante a Revolução Francesa. Normalmente a gente também tenta identificar dentro dessa imagem quem produziu. Nesse caso do livro, ele não traz, mas ele vai trazer alguns questionamentos para a gente pensar sobre quem produziu essa imagem, qual era o posicionamento dessa pessoa dentro do contexto da época, né?
segundo passo que a gente vai fazer é observar os sujeitos, né? Então, a gente tem aí 4 sujeitos, né? Então, o primeiro sujeito aqui, a gente vai olhar as características dele, né? Então, algumas das características que a gente pode ver é uma roupa pomposa, uma espada aqui embaixo, né? Uma espada aqui, roupa pomposa, chapéu. Já não é uma roupa tão pomposa, mas ainda assim pouco mais chique, né? Então, quem é que esse cara vai representar? Esse cara vai representar claramente a nobreza, né? O noob, como dizem hoje, né? A galera que joga videogame. Então, esse segundo cara aqui claramente é um clérigo, né? Faltou só a cruzinha dele aqui, mas esse chapéuzinho dele aqui dá a entender. Então, esse cara aqui é o clero, né? Representa o clero. E desse lado aqui, já que a gente tem os 3 estados, a gente está falando do terceiro estado, né? Com todos os representantes, mas principalmente a figura aí de um sans-culotte. Então, né, a gente consegue perceber isso, né? Porque ele não tem característica de camponês, nem tá com uma roupa mais chique, né? E outra coisa, porque o sans-culotte vai ser a representar, vai ser essa figura que representa a Revolução Francesa, né? Esse sujeito. E para finalizar, quem é esse outro sujeito aqui que sobra, né? Bom, cria um certo ponto de interrogação. Alguns elementos dá para a gente fazer pensar, né? Então, se a gente tem o primeiro, segundo, terceiro estado e a gente tem essa frase aqui, né? Dessa vez a justiça é o lado mais forte. Então, já leva alguns elementos, né? Que dá para a gente pensar. Então, vamos ver quais são as questões. Primeiro, que grupos sociais estão representados nesta gangorra? Então, a gente já viu que grupos são nobreza, clero e o terceiro estado. Então a gente bota clero, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado, ou clero, nobreza e terceiro estado, certo? De que lado a justiça está nessa imagem? Então a gente volta aqui e vê se esses dois aqui, se nenhum desses dois aqui é a justiça, então cabe a essa figura ser a justiça. Então de que lado ela está? Ela está do lado do terceiro estado, certo? Que ação pratica a justiça nessa imagem? Então, a gente olha lá o que ela está fazendo. Aí vocês podem colocar diversas ações, né? Ela está em cima da gangorra, está fazendo um peso de um lado da gangorra. Ela está com o pé em cima da gangorra. Então, várias colocações, né, vão responder essa questão, como vocês fizeram, cada um colocando ao seu jeito. Eu coloquei assim, né, que a justiça com o pé sobre a gangorra, né, e faz ela pesar para o lado do terceiro estado. Então, a justiça está com o pezinho lá em cima da gangorra e esse pé faz a gangorra pesar, né, ficar mais pesada do lado do terceiro estado. E aí uma questão bem pessoal, né, já que ele diz assim, sua opinião, que mensagem o artista quis transmitir com essa ilustração. Então, né, pessoal, né, dá para a gente pensar aquilo que eu coloquei no começo, de que lado o artista tá. Obviamente, a gente percebe que o artista tá assim com a ideia de fortalecer a luta dos sans-culottes, né, da ideia, e ele tenta, para mim, né, aí vocês podem ter a liberdade de colocar, mas contanto que percebam que ele tenta mostrar que a justiça tá do lado do terceiro estado. Eles são eles que estão sendo justos, né? Que os desejos dele, as lutas deles é que são justas, né? Então, por enquanto é isso, tá certo, pessoal? E valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Show.